No vídeo de hoje vou aproveitar que dia 21 foi o Dia Nacional do Controle da Asma para trazer aqui alguns pontos de cuidado para as pessoas, os pacientes asmáticos. Então, se esse vídeo te interessou, aguarda a vinheta que ele já vai começar. Oi, gente, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi e tô muito feliz de poder trazer mais esse vídeo aqui para vocês, mais esse vídeo aqui para o canal. Quem me acompanhou pela rádio pôde nos ouvir falando sobre a asma no sábado passado e hoje eu resolvi trazer então alguns pontos de cuidado que os pacientes asmáticos devem ter para controlar os quadros, as crises de asma. Antes de qualquer coisa, quero pedir que se você ainda não é inscrito no canal, faça favor de se inscrever, clica no sininho para não perder nenhum vídeo que vai ao ar aqui no canal e claro, se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas e não esqueça de deixar o seu like. Então vamos dar início ao assunto, que é esse o ponto importante do vídeo. Muito bem, primeiramente nós precisamos entender o que é a asma. A asma é uma doença crônica que afeta principalmente os brônquios, os bronquíolos. E o que a asma, então, o que esse processo, esses quadros de asma fazem nos brônquios e nos bronquíolos? Bem, ocorre principalmente inflamação dessas células dos brônquios e dos bronquíolos, juntamente com edema e aumento da produção de muco, fazendo com que o paciente não consiga respirar de forma adequada, tendo assim a famosa falta de ar, durante uma crise asmática principalmente. Eu acredito que para ficar melhor o entendimento, usaremos o nosso famoso quadro branco. Então vocês podem ver na imagem que está aparecendo um bronquíolo normal. Aqui nós temos a espessura normal, tá? E do lado, então, nós vamos desenhar agora o bronquíolo que está passando por um processo de asma, por uma crise asmática. Ele vai possuir esse aumento de muco, esse edema que vai diminuir o diâmetro desse bronquíolo, fazendo com que passe menos ar, consequentemente, por essa região. Então, o que é importante sabermos que o paciente de crise asmática, ele sim, possui muita falta de ar, principalmente quando ele se encontra em uma crise. Por isso que é muito importante pacientes serem conscientes do seu quadro para sempre ter junto, né, se assim recomendado pelo médico, os medicamentos que auxiliam na broncodilatação, que são aqueles medicamentos que vão fazer com que abra a via respiratória, né, dilate esse bronquíolo que está fechado por excesso de muco, pela broncoconstrição dessa inflamação por causa dessa doença. Então, esses medicamentos eles fazem dilatar, fazendo com que o ar consiga passar tranquilamente. Lembrando que sim, crises graves de asma podem ser fatais. Então, sempre aconselhável pacientes asmáticos procurarem seguir os tratamentos descritos pelos seus médicos. Olhando mais da parte fisiológica dessa doença, nós podemos ver o quê? Que as células que revestem os bronquíolos, os brônquios, elas possuem receptores. E esses receptores, eles são sensíveis a algumas substâncias. Então, essas substâncias, quando o paciente entra em contato, elas podem tanto broncodilatar, que nós conhecemos aí muitos medicamentos, por exemplo, né, os próprios medicamentos que tratam a asma, eles são broncodilatadores. Assim como essas células também vão ser sensíveis a substâncias que vão broncocontrair essa região. São os alérgenos, por exemplo, ou substâncias irritativas que vão estar influenciando essa região a contrair, diminuindo assim, então, o diâmetro desse bronquíolo, desse brônquio, fazendo com que passe menos ar por essa região. O que é importante também nós lembrarmos é que nem todas as pessoas são asmáticas. Existem graus de alergias, né, por exemplo, e existem, então, esses quadros mais graves, que são referentes a vários fatores, por exemplo, ácaros, poeira, pólen, pelos de animais, e, claro, fatores genéticos. Pessoas que possuem os pais que são asmáticos ou alérgicos têm uma probabilidade maior de desenvolver quadros
assim. A asma ela é causada por uma hipersensibilidade que o paciente tenha. Pode ser a alérgenos, que é mais comum na primeira infância, ou nós podemos ver pacientes que acabam desenvolvendo asma após adultos por hipersensibilidade a alguma substância irritativa específica. Os tratamentos da asma podem ser de dois tipos. Eles podem ser para tratar a fase aguda, que seria durante uma crise, e nós temos aqueles pacientes que possuem a necessidade de tratar, de ter o uso de medicações que controlem as crises. Então, eles vão utilizar certos medicamentos entre as crises para prevenir que uma próxima crise ocorra. A asma ela pode se curar durante a vida. Normalmente, quando a criança possui asma lá na fase da adolescência ou após adulto, pode vir a se curar ou ela pode permanecer com esse quadro asmático para o resto da vida. Mas possuímos tratamentos, como eu já expliquei anteriormente. Um ponto importante que eu quero trazer nesse vídeo são as formas básicas para tentar ficar longe de crises asmáticas, de crises alérgicas. Então, primeira coisa, evitar se expor a locais com poeira, a locais com possíveis alérgenos. Por exemplo, não utilizar cortinas, não utilizar tapetes, a não ser aqueles tapetes hipoalergênicos, que são de um material específico que não para poeira, mas também tem que ter esse cuidado porque muitas vezes até a poeira superficial que fica sobre o tapete já é um fator de risco para desenvolver uma crise asmática. Também não ter carpete em casa. Agora nessa época do ano, que aqui no sul é frio, então quando for tirar os casacos, se faz tempo que não utiliza, retirar o casaco de dentro do guarda-roupa, primeiro ou lavar, ou se não puder lavar, pelo menos colocar, expor ao sol, deixar arejar, essas roupas que estão guardadas há muito tempo. Aqui eu comentei mais roupas de inverno, que elas são mais grossas, mas as próprias roupas de verão, na mudança de uma estação para outra, ter esse cuidado, porque essa questão pode sim vir a gerar crises asmáticas. Outro ponto, se a pessoa é asmática, desenvolve essa crise asmática, deve-se ter cuidado com as roupas de cama, as cobertas, Sempre deixar arejar também, colocar no sol sempre que possível, lavar com frequência, para que diminua essa possibilidade de desenvolver as crises. Infelizmente, um ponto muito ruim para as pessoas que possuem essas crises é a questão de não ser favorável terem animais de estimação, dependendo, claro, do animal de estimação, mas falando mais dos mais comuns, que são os gatos e os cachorros, acaba sendo um pouco mais difícil para essas pessoas terem esses animais nas suas casas, Principalmente porque existe essa troca de pelos que todos os animais têm, e esses pelos eles podem ficar suspensos no ar e sim provocar crises alérgicas asmáticas. Então, esse é um ponto também que deve ser observado, principalmente antes de pegar algum animalzinho de estimação, porque depois eles também se acostumam com a gente e nós não devemos abandoná-los, não é mesmo? E claro, um outro ponto, pacientes asmáticos não devem jamais fazer uso de cigarros. Porque você pensa, já tem uma hipersensibilidade a substâncias irritativas ou a alérgenos, e aí você vai estar colocando outras substâncias para dentro do seu pulmão. Não deve, não pode, porque isso vai piorar o seu quadro, sim. Muito bem, espero que esse vídeo tenha sido interessante. Se você não sabe se é asmático ou alérgico, mas está tendo algumas crises, está ouvindo chiado, sibilos quando está respirando, possui uma tosse frequente, você deve procurar um médico para fazer os exames e esse diagnosticar, se esse for o seu caso. Se você está na dúvida, busque auxílio médico, busque por exames e assim você consegue também viver mais tranquilamente. Então, qualquer dúvida eu fico à disposição. Se vocês tiverem alguma dica de assunto para os vídeos, algum vídeo específico que vocês queiram ver aqui no canal, podem deixar aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Fiquem bem e até a próxima!